Vindo jogada do Diego também. Olha que defesa. Para azar dele, o Paquetá acompanhou. Para azar dele, a defesa dormiu, né? Todo mundo ficou olhando para a bola lá em cima e ela caiu no pé do Paquetá, do E assim, um momento raro ali no segundo tempo, porque engraçado, o Corinthians ele começou no 4-2-4 com o Jadson e o Rodriguinho por dentro. Com 32 minutos, o Jadson sente uma lesão. E aí entra o Roger. Até me surpreendeu, porque aí você sai do 4-2-4, vai para o 4-2-3-1. Traz o Rodriguinho para a linha central e empurra o Roger para frente. O time melhorou com isso. Eu queria que você me explicasse. Inclusive passou a ter mais posse de bola. Eu queria que você me explicasse isso aí, porque o jogo estava 0-0. Sim. O Flamengo era o dono do jogo. Né? Mais ou menos. Mandava no jogo. Mas na hora do gol? Não, na hora da contusão aí, do Jadson. Sim, verdade. O Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo. Então, me explica isso aí, porque o Flamengo era o dono do jogo, já a gente vai falar do Flamengo, só quero pegar esse gancho aqui do Corinthians. O Flamengo era dono do jogo, e aí o Jadson se machuca. E aí o Loss resolve tirar o Jadson para colocar um jogador que não tem, acho que nem o branquinho dos olhos é parecido com o Jadson. Tem nada a ver, Roger, com o Jadson. Tanto que mudou o sistema. Nada a ver. Mudou o sistema, mudou a função do Rodriguinho, que passou a atuar por trás do Roger. Só que aí o Rodriguinho passou a ficar mais próximo de Maicon e de Gabriel. O Maicon passou a atacar mais o espaço e a ocupar mais a faixa. A escolha foi correta do Roger no lugar do Jadson? Estou abrindo aqui o banco do Corinthians para a gente colocar. Mas, quando não joga no 4-2-4, o Corinthians tem jogado no 4-2-3-1. É verdade que em alguns desses jogos, por exemplo, contra o Ceará, contra o Sport, o Corinthians não foi bem com o Roger e vinha sendo criticado por isso. E o Loss voltou para a formação básica que era a aposta do Carille no 4-2-4. Talvez ajude. Só que Perdão. Não, pode. Só para ajudar a tua análise aqui, quem que estava no banco do time do Corinthians? Tinha o Marquinhos Gabriel, que inclusive entrou depois. Marquinhos Gabriel que entrou depois. O Roger, que entrou nessa substituição, né? Ainda vinha lá na defesa o Léo Príncipe e o Pedro Henrique, Juninho Capixaba lateral, Paulo Roberto, que é volante, Thiaguinho, Matheus Matias, que é aquele que veio do ABC de Natal, né? E o Júnior Dutra, que é atacante. Ele poderia ter usado o Júnior Dutra, que faz uma função de... Pode funcionar fora da área. Mas seria encaixado também. Seria um encaixe. O normal, ele não tinha nenhum jogador com a função do Jadson. Com a qualidade técnica, eu não estou nem puxando o tema, tá? Mas na função do Jadson ele não tem tinha. o Marquinhos Gabriel. Se ele quisesse ter mantido. Era o que mais se aproximava. Só que ele não tem feito isso, né? Quando ele não tem um dos dois, ou quando o Roger, por exemplo, não pode jogar a Libertadores. E aí segue, joga no 4-2-4. Quando o Roger podia atuar em alguns jogos em que o Carille ou o Loss estavam rodando o sistema, era a mudança para o 4-2-3-1. Então ele vai para algo que já estava treinado. Estava jogando aberto para lateral, foi isso. E algo que já... Aí ele podia enfiar o Vital por dentro. Alternativas ele tinha, só que como lembrou o Rolim, quando a coisa é bem treinada, alguns treinadores não vão no aleatório. Ou eles não vão nesses encaixes que não estão treinados. Ele vai naquilo que está melhor orquestrado, que era a entrada do Roger. E aí, com o Rodriguinho participando mais ou preenchendo mais uma zona de meio, sendo essa referência, tendo o Roger dando profundidade, o Corinthians ficou mais organizado. O Vital passou a participar mais do jogo, o Pedrinho continuava sendo desafogo pelo lado direito, e assim, foi o melhor jogador do Corinthians em campo, mas de novo não termina uma partida. E aí é algo que o Pedrinho discorda, mas a comissão técnica tem convicção de que a intensidade do Pedrinho não aguenta 90 minutos. É verdade que o primeiro tempo dele foi um, o segundo foi outro. E aí a comissão é embasada por dados. Hoje, por sinal, eu fui ao Maracanã, estava na tribuna de imprensa, ao lado dos analistas de desempenho do Corinthians. E até é porque o jogo não deu brecha, assim, o jogo era tenso para eles também. Mas eu ia conversar sobre essa situação do Pedrinho. E eles ficam lá filmando, o jogo vai direto para o computador e os dados estão todos passados. Então, assim, o Pedrinho pode ter uma percepção, mas a ciência do Corinthians tem uma outra percepção. E essa ciência não tem dado ao Pedrinho os 90 minutos. Enquanto ele esteve em campo e mais intenso no primeiro tempo, ele deu muito trabalho ao time do Flamengo. Porque a partir dos 33 até os 45 do primeiro tempo, o Corinthians foi bem melhor. Finalizando mais, terminou quase com o mesmo número de finalizações do primeiro tempo. E aí começa o segundo tempo na mesma pegada. E o Flamengo demorando a absorver isso. E aí é quando se solta no segundo tempo de vez o Diego. E acho que o Diego foi a grande mudança de termômetro, que ele volta para o jogo no segundo tempo. Coisa que ele e Paquetá, nesses
18 minutos que eu estou falando aí, de até terminar o primeiro tempo, a partir da saída do Jadson, o Corinthians meio que conseguiu matar a zona de atuação de Paquetá e de Diego. Porque se a gente olhar o segundo tempo, Paquetá começa o segundo tempo atrás do Jonas, para desafogar a saída de bola. Eu fez isso também no jogo contra o Bahia, a partida imediatamente anterior. Também no segundo tempo, não deu tão certo. No primeiro tempo, foi o contrário, pelo que você está falando. Eu trabalhei no jogo do Bahia, Flamengo e Bahia. O desempenho do Diego foi melhor no primeiro tempo. E deu a impressão, até porque ele fez o gol e tal, de que poderia ter sido uma atuação ainda melhor. No segundo tempo, caiu um pouco. E hoje ele completou com o outro lado, né? Então, melhorou. Mas eu percebi como uma mudança individual do jogador, não uma alteração tática importante ou alguma coisa que tenha acontecido no time do Flamengo para que esse desempenho melhorasse. Talvez levar a burdoada de não estar na seleção brasileira tenha colocado algum empenho maior no nosso amigo Diego. Tem um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho, que é a questão do centroavante do Flamengo. Porque o Henrique Dourado há muito não faz gol. O Viseu não estava sendo utilizado. Ele entra e fez. O Viseu entra em campo. Né? O Viseu entra hoje em campo e faz um gol. Só que o Viseu vai embora. O Viseu está vendido. O Viseu vai para a Itália, na parada para a Copa do Mundo. Sabe uma reação interessante que aconteceu? Uma reação interessante nas redes sociais e de algumas pessoas no estádio. E de grupos de flamenguistas. Muitos não sabiam sequer que o Viseu continuava no Flamengo. Para muitos, o Viseu já tinha ido. É verdade que o Viseu teve uma lesão. Ele chegou a voltar de lesão, mas foi curiosa a reação de flamenguistas e até colegas de imprensa surpresos com o fato do Viseu ainda estar lá. Às vezes você passa na relação, passa batido ele no banco e nem percebe que ele, quando ele entra, dá esse susto. Mas não dá, né? Pode. Já a gente vai falar sobre esse tema, porque o Henrique Dourado não estava dando certo, entra o Viseu. O Viseu faz um gol, mas não vai ficar. Guerreiro reapareceu hoje, meteu 2 gols com a camisa da seleção peruana, é amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Quem será o atacante do Flamengo no segundo semestre? O Viseu, que hoje resolveu, esquece. Viseu não será o Viseu. Vinícius Júnior. Eu não sei se será o Dourado ou o Guerreiro. Eu sei quem não será. Não será também. O Viseu. Tem um Lincoln lá, né? Tem um Lincoln. O Lincoln ainda tem que jogar. O Lincoln, né? Ali sentadinho. Bom, citando. O torcedor do Corinthians reclamou demais, os jogadores também, no último lance da partida. Batido escanteio. Preste atenção, torcedor. Cobrança de escanteio. Corinthians pressiona. O Rodinei afasta, o Roger vai marcar o gol e o juiz termina o jogo. O juiz termina o jogo no ataque do Corinthians, a bola pipocando ali na grande área. Cobrança de escanteio, a bola na grande área e o árbitro termina o jogo. Foi no ataque do Corinthians mesmo? Foi no ataque do Corinthians mesmo? O apito é no momento do desafogo, né? Só que a bola bate e volta. Acaba o ataque do Corinthians. É porque, na verdade, foi mal tirada a bola da área. Foi mal tirada e, assim, ele não esperou a rebatida. Mas o Flamengo meio que também já larga no momento do apito. É o Rodinei, acabou o jogo. Olha lá. Na hora que ele chuta, para o jogo. Ele no momento que o Rodinei domina, tem sob domínio a bola. Ele achou que o lance ia acabar. O Rodinei não domina a bola. Ele arruma para bater, ele não dá um chute de primeira. Ele mal domina, tanto é que ele chuta de maneira péssima. Mas vamos só deixar claro que uma coisa que é objetiva e que não cabe discussão. A gente pode debater o bom senso do Daronca, aí cabe. Mas não há discussão de que a regra só proíbe terminar o jogo numa cobrança de pênalti. Em qualquer outro momento, o árbitro está apto a terminar ou no limite ou depois dos acréscimos que ele já deu. Está depois dos acréscimos, ele está apto a terminar. Tá aí, o Rodinei dá 3 toques na bola e o Daronco já tinha erguido o braço. O apito, o Roger, quando bate, ele já bate com o jogo encerrado. Inclusive dá um bico despretensioso, mais de desabafo do que de tentativa de finalização. E o próprio Rodinei fica no chão porque o apito já soou. Ele, que teoricamente seria o cara a marcar aquele setor do campo. Você acha que o Daronco fez o término da partida corretamente? Ele foi ansioso. Mas, assim, teoricamente, não se imaginava de que o Rodinei fosse errar aquele chute. Né? Ele não pode imaginar, né? O Rodinei escorrega, o jogo já está encerrado. E para você, assim, Edu? Eu não vou dizer que precipitou-se o árbitro, porque a regra do jogo diz que ele pode acabar o jogo a qualquer momento. Então, ele não se precipitou. Porém, o bom senso indica
que ele deveria esperar a jogada terminar. Por quê? Porque outros tantos juízes a se meterem em confusão, eu e o Google fizemos aqui uma pesquisa. Flamengo e Santa Fé, este ano, o Giovani quase fez um gol, o juiz acabou o jogo na Libertadores. Talvez o jogo mais famoso, para quem tem um pouquinho mais de idade, Brasil e Suécia, 1-1, 78, o Zico faz um gol de cabeça num escanteio. O juiz terminou o jogo com a bola voando. Não precisava nem ter deixado bater. Se era para acabar exatamente. Assim. Aí teve um Botafogo e Flamengo em 89, que o Paulinho Criciúma ia desempatar o jogo, o Luiz Carlos Félix acabou com o jogo. Toluca e Morelia, esse jogo no México. O árbitro acabou depois do rebote de um pênalti, porque você bem lembrou, a regra diz que o pênalti é a única possibilidade de prorrogação num jogo. Rebote do pênalti? Isso, só que o juiz tinha que ter terminado o jogo e dito, vai bater o pênalti. Aí ninguém discutiria, o goleiro pegou, acabou o lance. Mas não pode, Pode. Você termina o jogo? E você avisa, o juiz ele pode avisar e falar assim, bateu o pênalti, acabou. Ele não fez isso. Ele apitou depois que o goleiro rebateu. A bola sobrou, o cara fez o gol e ele anulou o gol. E teve um até de gol no meio do campo. Um jogo na Argentina, Colón e Huracan. O jogador pega a bola no meio... O famoso gol que Pelé não fez. Olha pra cima, olha pra frente, pega a bola e pum, dá um bico nela. Ela vai, o juiz apita, a bola entra. Tchuf, também não valeu o gol. Tudo isso para dizer que já está mais do que na hora que para a FIFA perceber de que esperar bom senso dos árbitros não está dando certo, por vários motivos. Deveria criar uma regulamentação para acabar o jogo. Mas, na minha opinião, o Daronco utilizou, a princípio, bom senso. A princípio, não. Ele deixou o lance rodar. Ele utilizou 100% do bom senso. Todo. Tanto é que o cruzamento, o escanteio vai na área, há um bate-rebate, em nenhum momento ele termina o jogo. Sabe aonde ele erra? Já podendo ter terminado. Ele erra quando ele imagina... Quando ele confiou no Rodinei. Quando ele confiou que o Rodinei ia afastar, ele termina o jogo. Isso. Se ele espera um pouquinho, ele não termina o jogo. Se ele percebe que o Rodinei não consegue afastar, ele vai entender como ele estava entendendo. Que o ataque não terminou. Exato. Ele não terminaria. Ele confiou no Rodinei. Ele não está ali para confiar. Ele tinha que aguardar o chute do Rodinei. Rodinei afastou, ele termina o jogo. Quando ele vê que o Rodinei, se ele tivesse visto que o Rodinei não conseguiu afastar o perigo, ele não iria terminar o jogo. Ele errou, ele se precipitou. Mas tecnicamente falando, ele permite o ataque do Corinthians. Mas não foi isso que ele quis. Vamos lá, a bola aí está em jogo, certo? Ele poderia ter terminado. Por que ele não terminou? Pela primeira vez ela entrou sob domínio de alguém do Flamengo. Ele encerra o jogo. Mas nesse ponto, Barão, desculpa, ele foi... Não é que foi perfeito porque deu essa bronca depois. Mas ele espera o ataque acontecer. Bruno, ele sabe o que ele faz? Sabe por que ele não termina o jogo antes? Porque estava atacando o Corinthians. Só que o Rodinei... Quando o Rodinei chuta... A bola é do Flamengo. Não, continua no bate-rebate. Que bate-rebate, Barão? O cara domina a bola 3 vezes. Ele não consegue afastar a bola da área. Mas aí é um erro técnico do Rodinei. Só que, na minha visão, eu respeito a tua, na minha visão, ele só termina o jogo porque ele acreditou que o Rodinei fosse afastar. Tudo bem, eu tô com você, ele não termina. Mas nisso eu tô com você. Pela cabeça dele, ele errou. E você acha que por que ele... Não, ele não errou. Quem errou foi o Rodinei. Eu entendi o que você falou. Na minha visão, eu entendi o que você falou. Errou. Ele errou pensando com a cabeça dele. Isso que eu tô dizendo. A cabeça dele é a jogada de ataque do Corinthians terminou. Aqui, eu dei a chance. Ele está sob domínio de um jogador adversário. Ele vai isolar a bola. Acabou o jogo. Ele não esperou nem o isolar. Sabe qual é a nossa diferença? Eu não entendi. Eu vou te explicar. Eu achei que a gente estava concordando. Não, eu não acho que o Daronco pensou assim. Eu não acho. Você acha que ele não esperou terminar o ataque? Ele podia ter terminado na cobrança de escanteio. Até aí a gente está seguindo o mesmo raciocínio. Isso. Aí continua o pinball. Continuamos com o mesmo raciocínio. Quando o Rodinei pega a bola, ele imagina nesse momento que o Rodinei vai dar o chutão. Concordo com você. Só que ele confiou no Rodinei. Vamos supor que ele não... Isso não é um erro. Vamos supor que ele não tivesse apitado. Se ele soubesse... Se você perguntasse assim, Daronco, o Rodinei vai pegar essa bola e vai dar o chute e vai bater no jogador do Corinthians. Eu tenho absoluta convicção que ele não terminaria o jogo. Tudo bem. Isso. Então ele, na cabeça dele... Mas aí não é um erro, é azar. É diferente. Ele correu o risco. A gente só está divergindo aí na análise, porque ele não errou. A avaliação dele... A avaliação dele está correta do que ele fez. Só deu azar porque aquela jogada, se o Rodinei tenta cortar aquela bola 10 vezes...
Provavelmente em 8 ele vai conseguir cortar. Por que ele não esperou um pouquinho? Então, Se ele espera um segundo, ele não termina. Beleza, aí sai o gol. Aí sai o gol. Suponhamos que sai o gol. Sai o gol. Eu acho que não ia ter muito falatório, mas a gente já tinha passado dos 5. 50. Você acha que não ia ter reclamação também? Não, porque a levanta bola a placa, tava ali. tá empatado. Não, tudo bem. Bola, mas- Claro que não. Claro que não. E se no lance... Então, Quer um detalhe? Vamos botar de novo o lance. Preste atenção. Bota de novo o lance aí. Eu vou criar uma situação aqui. Se o gol do Corinthians nascesse nesse exato instante, quando eu falar já, quer ver? Ó, tá lá, ó. Agora, ó. Pum! Gol do Corinthians. Não tem problema nenhum. Aí, 3 segundos depois ia ter? Porque a bola foi pro domínio do Flamengo, Barã. Isso você não entendeu. Até agora você não entendeu. Eu entendi, eu só não concordo. Não, mas o que você não concorda? A bola não estava sob domínio do Rodinei, não? Então vamos lá. Ele dominou a bola, ele dá um toque, mas 2 toques, no terceiro ele chuta. Isso não é estar a bola sob domínio? Mas não foi por isso que ele termina o jogo. Vou tentar resumir da seguinte Ele termina maneira. o jogo porque ele acredita que o Rodinei ia dar um chutão. vou tentar- Mas a gente tá Correto. concordando Peraí, nisso. pô, chega, tá bom. Mas a gente tá concordando Ok. nisso. Deixa o Edu. Deixa eu resumir da seguinte maneira. Ele só dá o árbitro chutão porque tá no domínio. Não errou. Ele não errou. A regra do jogo diz que é assim que se termina um jogo. Quando o relógio diz que é para terminar. Usou o bom senso. Ele não errou. Ele usou do bom senso ao permitir que a jogada seguisse à medida em que havia um time com possibilidade de fazer o gol. Ele não prejudicou o Corinthians, porque ele não errou e nem tomou uma decisão deliberada que poderia ser diferente. Certo? Ele tinha que acabar com o jogo. Ele foi um baita de um azar. Do Rodinei errar. Do Rodinei errar o chute. É isso, eu tô contigo. E só para finalizar meu raciocínio aqui, quando ele autoriza a cobrança de escanteio, a partir desse momento, em momento algum, ele olha o relógio. Porque ele já não é louco. sabia que ele ia acabar. Ele já sabe que é o último lance. Ele já Então, o sabia. que ele pensou? Assim que o ataque terminar, Exato. eu finalizo o jogo. Então, ele fez tudo certo, Só menos que dar aí, a sorte. aí ele deu azar. na minha modesta opinião, o ataque do Corinthians não terminou por culpa do Rodinei. É aí que a isso. gente discorda. Porque assim, o momento de ataque do Corinthians terminou. Ali era o momento de defesa do Flamengo. Você terminou com o Só- Rodinei. Só que aí o Rodinei, o pra mim, momento não. de defesa do Flamengo tem um erro e é rápido demais. Mas o momento assim, ataquei, perdi e já tô atacando de novo. Mas o momento, se for tecnicamente falando, é aí que é isso aí que a gente diverge. Se fosse no basquete, por exemplo, e aí talvez fosse, vamos botar o estouro de cronômetro. O cara dá os 5, estourou o cronômetro, soa um apito, acabou. Não importa onde tá, porque se o cara for pra bandeja sozinho no basquete e não soltar a bola antes do cronômetro estourar, Só um vai- abraço. bola Não no ar. adianta, a bola pode até, se a bola sair da mão dele depois do estouro do cronômetro, ela entra, mas não vale. Não. Então acabou. Então, Ela tem que talvez tá no seja ar a antes única de acabar maneira o relógio. pra gente não ter a discussão do subjetivo, né? Porque é aí que a gente tá indo por caminhos Considero que o diferentes. futebol deu um passo agora. Há muito tempo que a gente pedia ou solicitava alguma coisa no sentido de tornar as coisas um pouco mais objetivas nas decisões da arbitragem. Foi dado agora um passo gigantesco, que é a utilização de imagem e auxílio externo, né? Não exatamente externo, porque vai fazer parte do grupo de arbitragem, mas enfim, auxílio das câmeras. Que se tome uma medida parecida com relação ao tempo de jogo. Outros esportes se dão muito bem com essa medida. Por que não? Já que estamos modificando o futebol no sentido de torná-lo menos subjetivo e mais objetivo, pensar nisso também. Está aqui provado. Eu dei vários exemplos de que é um problema recorrente. Bom, Bruna Deltri foi ao Maracanã, acompanhou de perto a partida, acompanhou as entrevistas coletivas, acompanhou a saída dos jogadores, do Flamengo, do Corinthians e vem no fim de papo trazer mais informações do jogo. O Flamengo conquistou uma vitória importante em cima do Corinthians com o Maracanã lotado. Continua sendo líder do Campeonato Brasileiro, mas a posição de centroavante continua sendo um problema da equipe carioca. Henrique Dourado não marca gols há 9 partidas e foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo, sendo muito vaiado pela torcida aqui no Maracanã. No lugar dele entrou Felipe Viseu, autor do gol da vitória do Flamengo. Mas ele não marcava desde novembro do ano passado e já está negociado com a Udinese da Itália. Vai para a Europa no meio do ano. Ou seja, só tem mais 3 jogos para ajudar o time rubro-negro. A outra opção de centroavante à disposição do técnico Maurício Barbieri é o jovem Lincoln, de apenas 17 anos. Barbieri falou sobre a situação do Henrique Dourado e Viseu disse estar confiante. Não, eu acho que o Dourado fez um bom primeiro tempo, muito bom. Acho que até teve um
um rendimento maior do que ele estava tendo nos outros jogos, no primeiro tempo. Faltou realmente conseguir acertar a finalização para fazer o gol. No segundo tempo, antes do momento que você citou, eu já senti que o jogo já não estava mais tão favorável a ele. E aí até um pouquinho antes desse momento a gente já tinha decidido de repente que poderia fazer essa troca, poderia nos ajudar, né? Eu acho que é importante ressaltar que o Viseu, vindo do banco, conseguiu fazer o gol, conseguiu nos ajudar. Eu acho que isso demonstra a qualidade do elenco, acho que demonstra a mentalidade. Olha, eu estou trabalhando, a gente sabe que nós somos uma família, né, tudo é em prol do Flamengo. O professor achar melhor, a gente vai estar sempre ajudando. Se eu entrar como titular, se eu entrar no decorrer das partidas, o espírito é esse, sempre de estar ajudando o Flamengo a sair com os 3 pontos e com a vitória. E falando em centroavante, o Corinthians está com o mesmo problema. O time titular vem atuando sem um jogador dessa posição. E na partida contra o Flamengo, o Roger só entrou depois da lesão do Jadson. E mesmo assim não conseguiu balançar as redes. O camisa 9 falou sobre essa situação. Bom, eu acho o seguinte, assim, acho que o Corinthians com a minha entrada passa por uma adaptação, né? Acho que todo mundo precisa entender que o clube joga, o time joga 5 meses de uma forma e com a minha entrada muda muita coisa, né? Então a gente precisa entender o mais rápido possível isso, nós também jogadores, porque eu também acabo não tendo nenhuma oportunidade, eu espero alguns cruzamentos, às vezes a bola não é o cruzamento, ela vem no chão, então acho que tudo é um processo de adaptação, né? O meu jogo é de finalização, isso é claro, eu preciso da bola ali, às vezes ela acaba não chegando por uma característica da equipe, que é ter a posse de bola, entrar com domínio. Então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, né? Para que quando eu estiver em campo eu também consiga render um pouco mais na parte de finalização, ajude a equipe, enfim, que todo mundo possa vencer com isso, né? Não só eu fazer os gols, mas que a equipe também evolua. Agora eu tenho uma pergunta para vocês aí do estúdio. Como os times podem resolver essa situação? Contratar alguém seria a única solução? Tchau. Valeu, Bruna Deltri. Bruno Formiga. O ceifador não está encaixando. O Viseu encaixou, mas não fica. O Guerreiro hoje encaixou 2, mas parece também que o Flamengo não quer o Guerreiro. Qual é a solução? Para. Já a opinião de Bruno Formiga, já a opinião também do Eduardo Castro sobre este tema. Quem vai marcar os gols para o Flamengo no segundo semestre, hein? Canais Esporte Interativo, movidos por sonhos. É um tempinho para uma resposta inteligente.